Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan Latino-Americano. Vamos seguir a leitura do Seminário 16 conjuntamente aqui, e no vídeo de hoje a gente vai tentar percorrer todo o capítulo 8. Lembrando que aqui a gente está tentando estabelecer um sentido de uma teoria de psicanálise lacaniana que seja uma análise de discurso lacaniano. Nosso pressuposto de leitura é que, lendo o Seminário 16 e 17, dá para extrair toda uma clínica lacaniana pensada como uma análise de discurso e que realoca uma série de conceitos da história da psicanálise lacaniana em seu diálogo com a psicanálise freudiana, né? Esse é um projeto de doutorado que eu pretendo desenvolver e no debate aqui com meus ouvintes imaginários eu estou produzindo essa pesquisa para ver mais ou menos no que ela dá, se as hipóteses têm fundamento ou não. Hoje a gente vai ler o capítulo 8 do Seminário 16, e esse capítulo 8 eu escolhi chamar ele de substituir o conceito de castração freudiana pelo conceito de perda lacaniana. Da mesma forma aqui no vídeo do capítulo 7, eu queria dizer que para mim a alma ali do capítulo era substituir o conceito de pulsão freudiana pelo conceito de gozo lacaniano. Me parece que no capítulo 8 Lacan começa com o desenvolvimento dessa ideia de que na psicanálise lacaniana se deveria jogar fora o conceito de castração freudiana e substituir por um outro conceito, o conceito de perda. Então, a gente vai tentar desenvolver essa ideia aqui, e a gente tem partido muito desse pressuposto, né? Que para formar uma psicanálise lacaniana de discurso, uma série de conceitos de Freud ficam um tanto sem lugar e precisam ser substituídos. O conceito de gozo aparece como substituição do conceito de pulsão freudiana, o conceito de perda ou de falta-ser do Lacan, que tem uns 500 nomes, aparece como substituição do conceito de castração freudiana. O conceito de estrutura de linguagem do Lacan também substitui a teoria de linguagem do Freud, e a gente vai seguir desenvolvendo essas ideias, como também o conceito de inconsciente, que se articularia a essa ideia de uma psicanálise lacaniana de discurso, é completamente diferente do conceito de inconsciente freudiano. Então, na escrita desse texto, imagino também dividir o texto assim, nessas substituições de conceito, e nos capítulos que o Lacan trabalha essas substituições. Bom, vamos lá para o caderninho. Capítulo 8, substituir o conceito de castração freudiana pelo conceito de perda lacaniana, ou de falta-ser lacaniana. Introdução do capítulo 8. Eu chamei essa introdução de objeto perdido de Freud. Lembrando que os nomes dos capítulos lacanianos foram dados pelo Miller, então vou inventar os meus. Os subcapítulos foram dados pelo Miller, então eu também posso inventar os meus e estou inventando os meus. A introdução do capítulo 8 eu vou chamar de objeto perdido de Freud. Então vamos ler o que eu escrevi ali como a orientação do texto, né? Lembrando que aqui a gente sempre pega o texto do Lacan e vai seguindo a estruturação significante do mesmo, sem tentar trazer muita teoria de fora. Vou ler. De forma implícita, Lacan passa o capítulo criticando o conceito freudiano de castração e de objeto perdido, que são conceitos um tanto análogos. O conceito de castração, o conceito de objeto perdido, como Lacan vai substituir eles pelo conceito de objeto A. Em Freud, há o objeto perdido, a satisfação vivida com a mãe, por exemplo, e o reencontro em satisfações substitutas que partem daquela reminiscência. Então, o que o Lacan está fazendo? Ele está pensando no problema ali do objeto perdido, da pulsão de Freud. Isso funciona mais ou menos assim em Freud. Há os primeiros objetos de satisfação, que você pode associar, por exemplo, ao seio materno ou à mãe. Esse objeto ele é perdido, já que a criança tem o Édipo como grande estruturador social, aí barrando que ela fique presa à mãe, como a lei assim, universal da produção da sociedade, Freud vai pensar. Por não poder mais ter aquele objeto, o sujeito, então, ele tem lançado o seu circuito pulsional. Ele vai buscar outros objetos numa satisfação substituta.
mas esses outros objetos ele vai buscar como que partindo das reminiscências dos traços minêmicos daqueles objetos que o satisfizeram. Então, daí, por isso que aqueles objetos que o sujeito reencontra têm um traço transferencial com os objetos primordiais de vida desse sujeito. Essa é a ideia do objeto perdido de Freud. Voltando ali para o caderno. Logo no começo do texto, Lacan vai brincar que isso é um tanto platônico de Freud. Que essa ideia do objeto perdido, o Alfredo Nafaneto, um psicanalista brasileiro que mistura Nietzsche e psicanálise, também trabalha um pouco com essa ideia, fala que até a fantasia do próprio Lacan vai nessa linha, que haveria um certo pressuposto platônico no sentido de que haveria sempre a tentativa de tentar reencontrar algo que funciona como uma ideia platônica, a partir da qual todas as outras formas são derivadas. Então, a forma que se encontra, o objeto substituto que se encontra, ele é sempre substituto de um objeto perdido que funciona como uma ideia platônica, através da qual todas as aparições são fenômenos deformados. Acho curiosa essa brincadeira com Lacan. Ele brinca até com o próprio uso da palavra pelo Platão de reminiscência, que é uma palavra reminiscência que também aparece em Freud. Me parece criticando que essa ideia do Freud é um tanto errônea, um tanto fantasiosa. E especialmente errando no sentido do objeto perdido, que o Lacan vai reformular no jeito que a gente vai vendo, né? Mas quando o Lacan faz essa associação com a ideia platônica, ele também está falando, peraí, o central dessa ideia do Freud é que é uma ideia. E então Lacan ele retoma o conceito dele de traço unário para seguir esse debate. Lacan fala que o conceito de traço unário dele é como entender que nessa lógica do Freud, o que fica gravado daquele objeto perdido não é um objeto em sua materialidade, em sua objetividade, mas traços minêmicos, portanto memória, portanto símbolo. Então o objeto perdido ele se perde na inscrição de um símbolo e é o símbolo que vai regir o movimento dessa busca pelo reencontro, que nunca se reencontra perfeitamente, já que o objeto foi perdido e transcrito em símbolo. Basicamente, isso torna um tanto estranho esse diálogo lacaniano, porque me parece que é importante entender que o conceito do traço unário me parece que é o Lacan tentando fazer o Freud falar lacanês. E fazer subverter o conceito do próprio Freud. Então, não acho que é a forma mais interessante para explicar o pensamento do Lacan, porque parece que parte desse movimento originário de inscrição simbólica, sendo que a estrutura do Lacan ela está lá desde sempre. Não há um desenvolvimento da aquisição da linguagem. Somos sempre, eternamente, enquanto humanos, marcados por sermos sujeitos de linguagem. Mas o essencial do Lacan falar que isso é o traço unário dele, na ideia do Freud, é dizer que o que rege a perda do objeto é a linguagem, e a linguagem desde sempre. E com essa ideia de perda, o que o Lacan está querendo dizer? Que a linguagem opera uma perda de uma identidade natural ao humano. E também o significante ele não tem uma identidade dada com ele mesmo. O universo simbólico ele só faz sentido enquanto sistema, e a gente fica rodando no sistema sempre à busca dos sentidos. Então, Lacan está criticando muito essa ideia de um sujeito regido por uma busca de satisfação. E ele está trazendo isso para uma linguagem. O sujeito está buscando os sentidos, sendo que o próprio do campo do sentido é a perda natural e imediata de um sentido de uma coisa com ela mesma. Porque a linguagem funciona em estrutura, onde cada elemento tem seu sentido dado pela relação com todos os outros. A coisa se torna linguística, relacional, ao invés de uma busca de satisfação. Essa é a crítica que o Lacan faz para o Freud e que o Lacan vai seguir fazendo para o Freud. Então, ao criticar o conceito de castração freudiano, o Lacan ele critica tanto o conceito de castração quanto o conceito de objeto perdido, porque ele vai fazer um amarrado aí no conceito de objeto A como o conceito que representa a perda que se produz pela linguagem desde sempre.
Vamos lá para o capítulo, para a parte 8.1 do capítulo, que eu chamei de Cristianismo como Discurso. Depois de fazer essa abertura, e essa abertura é importantíssima, porque me parece que é a abertura que fala sobre o que o Lacan quer dizer, sobre qual que é o tema que o Lacan vai trabalhar, porque o Lacan, nesse capítulo, como em muitos outros, ele vai abrindo janelas infinitas, vai abrindo diálogo para lá e para cá, e quem está lendo às vezes se perde, mas me parece que a proposta do Lacan ele se apresenta ali na introdução. Vou criticar o conceito de castração, o conceito de objeto perdido do Freud, e vou trazer o meu conceito de perda como efeito da linguagem para substituí-los. Gravem isso. E daí lá vai o Lacan passear nas suas divagações. Ele vai falar sobre o desejo do outro a partir do prisma do cristianismo. E Lacan ele bate bastante nessa tecla de usar o cristianismo como representação do que ele entende como a relação do sujeito com o desejo do outro, em parte pela própria história dele, que ele foi muito afetado por uma educação cristã, em parte também porque é um discurso que foi muito dominante na história da humanidade. Tem 2000 anos de filosofia para se entender esse efeito de como o discurso regia uma forma de socialização, e porque ele parece ser bem imagético. Deus é como uma imagem do grande outro, de um grande outro possível, né, numa vertente cristã, e na relação do divino, do cristianismo, parece que a relação do sujeito se torna muito um diálogo com esse Deus, que é tipo um cara que controla o universo e que vai decidir o destino desse sujeito. Então o sujeito ele está sempre numa relação de diálogo com essa figura do grande outro, né? Então Lacan acha isso bastante exemplar para pensar o efeito de um discurso no pensamento de uma pessoa, onde parece que essa função indeterminada da linguagem se torna determinada pela imagem de Deus. Não é que eu estou lidando com um discurso sem face. Estou falando com Deus e Deus escreveu uma mensagem para mim. Então parece que no cristianismo se personifica a indeterminação dos discursos na imagem de Deus, que foi feito talvez a nossa imagem e semelhança. Então Lacan ele sempre toma o cristianismo para pensar a relação do desejo do outro, e então ele fala sobre o cristianismo e fala, bom, isso é desejo como desejo do outro. A célebre frase do Lacan, né? Desejo como desejo do outro, a gente vê no cristianismo, e ele opera desejo como desejo do outro em suas facetas como seja feita a tua vontade. O que será que Lacan quer dizer com desejo nessa formação meio dadaísta que ele apresenta entre o crente está apresentando o desejo como desejo no outro? Me parece que tem várias imagens do que seria desejo que circulam por aí. A mais clara é que desejo seria algo como uma vontade interna que a gente tem que descobrir. O Lacan critica muito essa ideia de desejo como uma vontade interna. E nesse seminário, mais do que nunca, ele está falando que desejo ele é efeito de subjetivação de um discurso sobre nós. É como um discurso nos faz pensar, agir, ser, existir. Como um discurso nos faz pensar, agir, ser, existir. Isso é desejo como desejo do outro, do qual esse grande outro são os discursos. Um discurso dominante que age sobre a gente faz com que a gente pensa, age, sinta, faça de determinada forma. Por exemplo, no cristianismo, ou um sujeito profundamente afetado pelo discurso cristão, ele se faz ser a partir desse discurso. Ele entende suas ações a partir desse discurso. Ele julga suas ações a partir desse discurso. Ele pensa internamente num diálogo dentro desse discurso, pensando o que Deus pensaria disso, por exemplo. Ele sempre está num diálogo interno com esse discurso, que sem esse diálogo com esse discurso não daria para entender o funcionamento do pensamento desse indivíduo. Entendem a proposta do Lacan? Daí, um dos pontos de defesa desse canal, me parece que o Lacan está trabalhando com uma noção de discurso que é muito parecida com a noção Foucaultiana de discurso como discurso produtivo, discurso que incita a ser de determinadas formas.
E nesse sentido, me parece que o Lacan está respondendo à crítica do próprio Foucault, à psicanálise, que está ali na História da Sexualidade, volume 1, que a gente tem alguns videozinhos lançados nos shorts desse canal. Discurso, então, é aquilo que nos faz ser, agir, pensar, existir a partir de um determinado discurso dominante que nos leva, que nos produz de determinada forma. Isso é desejo. Desejo como desejo do outro. Relação de desejo como produzida como efeito desse discurso. Um negócio meio circular. Mas quando a gente vai pensar no cristianismo, se o exemplo funciona em um sentido, me parece que o exemplo do cristianismo como análise de discurso acaba falhando em outros quando ele se associa com o conceito de grandioso. E me parece que o Lacan ele vai meio que dialogar com isso agora. Porque quando a gente vai pensar em Deus como uma imagem de grande outro, parece que Deus dá um sentido assim unitário ao campo do discurso. Há Deus, há um discurso e ele domina a todos. E me parece que um conceito importante, uma perspectiva importante das análises de discurso, é que discurso está sempre em debate, em disputa, em entrelaçamentos, em jogos, em competições, em dominações e resistências. E o Lacan vai falar de alguma forma sobre isso na própria ideia do cristianismo. O cristianismo, apesar de a gente normalmente tomar ele como um treco meio uno, o cristianismo ele é em si mesmo uma série de batalhas internas de discursos que dominam sobre outros discursos, discursos que vão sendo instituídos sobre outros discursos. Então, o cristianismo também não faz universo de discurso, lembrando ali o que o Lacan diz com não há universo de discurso. Discurso é sempre pluralidade, multiplicidade, competição, entrelaçamento, disputa. E daí o diálogo que o Lacan vai abrir com o jansenismo. Jansenismo, que o Pascal, que ele vai usar como referência aí desses capítulos, foi um jansenista, e o jansenismo que foi um discurso assim subversivo do cristianismo, que foi marcado como subversivo. O Jansen, ou um jansênio, ele foi um bispo que fez uma série de filosofias sobre o catolicismo, e como o catolicismo, ao longo da sua história, enquanto instituição, marcou o que era um discurso que deveria permanecer como dominante e quais outros seriam varridos para debaixo do tapete. Através da imposição que também funcionava pela imposição da graça. Por exemplo, se marcou Santo Agostinho como santo, se glorificou, se gracificou Santo Agostinho, exatamente também como uma forma de instituir o discurso de Santo Agostinho como discurso que deveria ser dominante e deveria ser replicado, deveria ser seguido dentro da igreja. Ao mesmo tempo que outros discursos, como o discurso do Hansen ou do Hansênio, foi marcado como proibido. Seus livros não puderam proliferar, inclusive seu nome não pôde proliferar. O Lacan até faz uma piada sobre isso, que as pessoas estavam indo no túmulo de uma pessoa vinculada ao Hansênio e tendo convulsões ali com uma experiência espiritual, e o rei marcou como proibido ir ao túmulo dele. Ou seja, havia uma instituição do cristianismo que se misturava como governabilidade da sociedade, que demarcava muito claramente qual discurso do cristianismo poderia ser tomado como discurso dominante e qual deveria ser recusado. A ideia da graça também é uma certa forma do Lacan fazer um paralelo com o que o Hansen pensava. O Hansen pensava num sujeito que não tinha individualidade frente às suas escolhas. Se ele fosse concedida a graça de Deus, ele agiria inevitavelmente de uma forma a agir pela graça. E se ele não tivesse graça concedida por Deus, se ele não fosse predestinado com a graça, ele estava ferrado e inevitavelmente iria pecar. Mesmo tentando fugir do pecado, ele só poderia pecar. Então, essa ideia de um sujeito que ele não tem um autogoverno de si, uma ideia muito interessante para o Lacan, muito importante para o Lacan, e ele sempre vai comentando sobre isso, como ele também vai comentar sobre isso com o Pascal.
O Pascal como um cara que estava conseguindo pensar um modelo matemático de como pensar o comportamento humano sem ter que recorrer a uma ideia de subjetividade como governo da própria ação. E lá vamos lá para o capítulo 8.2, depois desse monte de diálogo esquizofrênico do Lacan, ele volta lá para o Pascal, para a aposta de Pascal, e fala, esse treco aí tem tudo a ver com o nome do pai. Não dá para entender nada, porque ele quis dizer isso. Tem a ver com o nome do pai, tem a ver com traço unário, tem a ver com com objeto A. E aí a gente fica se perguntando que caralho que o Lacan quer dizer com isso. Então vamos acompanhar o movimento do texto do Lacan que a gente vai chegar até algum lugar, porque o Lacan que usa o Pascal como exemplo paradigmático para pensar um monte de coisa que ele está pensando nesse seminário, como pensar efeito de multiplicidade de discurso, como pensar a teoria dos jogos. Agora ele está pensando isso também para fazer essa crítica sobre a ideia de perda, usando o Pascal ali como uma metáfora. Mas vamos acompanhar o texto do Lacan. Lacan começa dizendo, na aposta de Pascal, a sacada foi transformar o mundo num jogo de cara ou coroa, e que isso seria o real absoluto. Real absoluto é uma palavra que faz todo lacaniano pirar. Que diabos que será que é isso? Lacan está falando que a grande sacada do Pascal, que vai dar na teoria dos jogos, que é um tema importante para o Lacan e também para as análises de discurso, é reduzir a realidade a uma lógica interna e escrevê-la de forma matemática. Então, o que o Pascal faz? Ele transforma a probabilidade, a leitura da probabilidade dos jogos numa dualidade matemática. 0 ou 1, cara ou coroa, sim ou não. E ele escreve isso como 0 ou 1, por exemplo. Então, a sacada do Pascal é conseguir extrair do campo da subjetividade, ou da moral, ou da convicção humana, o movimento que um jogador faz na aposta, ele extrai o eu da cena e ele transforma uma coisa numa matemática, como de moedas que vão sendo jogadas, vai dando cara ou coroa. Então ele consegue fazer uma matematização do mundo que exclui a subjetividade da cena do cálculo da aposta. Isso Lacan vai chamar de um real absoluto, em homenagem ao Poiré, o grande epistemólogo do Lacan. O Poiré, ele literalmente chama de real também um movimento definitivo para ele, que faz a ruptura da ciência moderna, de transcrever a realidade objetiva numa linguagem abstrata e numa matematização abstrata do mundo, que vai ser o característico, o corte característico das ciências para o Poiré. Então, o Lacan está importando essa definição do Poiré de real como uma substituição do mundo por um mundo matematizado por uma linguagem abstrata, como fundamento de uma ciência. E o Lacan está falando, olha lá, Pascal estava fazendo parecido com o que o Poiré está falando, que, por exemplo, fez a geometria euclidiana. E daí o Lacan fala que uma ciência cria sua linguagem abstrata do mundo, mede suas próprias medidas, mede as medidas que ela mesma cria sobre o mundo. Então, é uma crítica contra o empirismo das ciências que o Poiré participa e que o Lacan segue na mesma via. Como, por exemplo, a gente pode pensar numa frase famosa do Wittgenstein, que não há metros, por exemplo, no mundo, não há espaço como uma realidade transcendental. Metros é e sempre será linguagem que a gente inventa. O espaço, ele é produzido por uma linguagem. Ele não é transcendental à linguagem. Isso também é o que o Lacan está dizendo. O Pascal está produzindo uma linguagem enquanto uma matematização do mundo, e esse é o real lacaniano. Daí o Lacan continua explicando a aposta do Pascal, dizendo que ele pega a aposta lá, né? Deus existe ou não existe, vale a pena acreditar ou não em Deus, dizendo que há duas variáveis em 4 posições possíveis, né? Deus existe e eu acreditei nele. Deus existe e eu não acreditei nele. Deus não existe e eu acreditei nele. Deus não existe e eu não acreditei nele. Então tem 4 escolhas possíveis.
Ele está matematizando. 1 e 1, 1 e 0, 0 e 1, 0 e 0. E novamente não é uma reflexão moral, subjetiva. A aposta de Pascal é tirar, curiosamente, Deus de um campo da moral e trazer para um puro jogo de matemática. Lacan vai falar que o Pascal, então, estava fazendo um avanço no sentido do campo que ele vai chamar de isso pensa, que é como Lacan ele vai reformular o conceito de isso freudiano, basicamente joga o conceito de isso freudiano fora e substitui o conceito por um universo simbólico que vai produzindo coordenadas por si só, como se a ideia pensasse por si só, a linguagem pensasse por si só e nos produzissem efeitos. Lacan está falando que o Pascal é um grande pensador nesse sentido, de pensar como a linguagem nos determina, não como a gente pensa a linguagem. E nesse sentido, Lacan fala que o Pascal modificou profundamente a abordagem do eu de jogador ao fazer um exorcismo do eu. Então, Pascal está pensando jogos, e esse curioso o jogo, se Deus existe ou não, rompendo com qualquer perspectiva subjetiva ou escolha individual quanto a esses movimentos. E daí o Lacan fala que para o Pascal o essencial é a relação entre a aposta e a perda. Parece ser uma sacada do Lacan ficar falando da perda em Pascal, porque é do que o Lacan quer falar. O Lacan está pegando o Pascal para fazer o Pascal falar lacanês. E o Lacan faz isso para ir se aproximando do tema dele, falar sobre perda como efeito do simbólico. E daí o Lacan começa mais ou menos assim, direcionando o Pascal para falar lacanês. Jogo é uma regra simbólica. Onde é simbólico a perda? Então ele parte de jogo é uma regra simbólica para sua própria teoria. Todo simbólico produz uma perda. Ser humano é ser sujeito de linguagem. Ser humano é, portanto, ser. Falta ser, porque ser de linguagem produz perda de ser. Então, ele pula do Pascal, ou ele usa o Pascal para pensar o problema da alienação lacaniana. Problema da perda provocada pelo significante. E que essa perda é provocada desde sempre, desde o momento zero. E, depois de ter feito esse salto assim, ornamental, inesperado, meio dadaísta, ele passa a criticar novamente o conceito de castração do Freud. E o que ele vai falar? Ele não declara que ele está criticando o Freud, mas a minha perspectiva é exatamente essa. É uma crítica ao Freud. Diretamente e indireta. Inocentemente, isto é, da maneira mais nociva, atribuindo a um prejuízo imaginário, referindo ao esquema de uma ferida narcísica, imputando a relação com o semelhante. Ou seja, Lacan está criticando que o Freud ele caiu numa leitura imaginária sobre o que seria a perda provocada pelo simbólico. A verdade, para Lacan, seria que simbólico produz perda desde sempre. Essa perda é perda de identidade natural, perda de identidade entre significante e coisa, tudo substituído por um sistema, que produz o sentido de tudo sempre na relação com o próprio sistema linguístico. E se o Lacan aponta essa como a verdade, ele aponta a mentira de Freud. Freud caiu numa mistura entre o que seria essa perda originária do ser a uma ideia de uma castração que vai encontrar uma relação com uma falha do corpo, ou numa falha sentida do corpo, algo como uma falta. E o Lacan fala que isso é uma grande imbecilidade, basicamente. Vamos lembrar lá como que a história era mais ou menos contada por Freud. Há no mundo aqueles que têm, curiosamente, devem ser homens brancos e héteros. Esses que têm, eles sofrem uma angústia que é o medo de perder. A relação fálica agindo no mundo masculino. Há no mundo aqueles que não têm. Curiosamente, Freud associa as mulheres. A esses que não têm, resta o lugar da inveja, porque não podem ter o poder daqueles que têm. Que o Freud associa aos homens. É um machismo descarado do Freud,
mas infelizmente a gente tem que contar essas histórias ainda. Lacan fala que isso é uma perfeita imbecilidade e o Freud está tentando encontrar, numa lógica dos sexos, a relação entre sujeito e falta, e essa relação entre sujeito e falta é uma relação linguística e originária. Uma outra forma que o Lacan vai falar que é uma completa idiotice é também pela ideia do Freud do objeto perdido. Se eu perdi o objeto de uma satisfação maravilhosa, originária, absoluta, busco outros que vão conseguir suprir essa falta que tem em mim desde que eu perdi meu maravilhoso seio. Lacan fala que isso também é uma completa imbecilidade. O movimento da pulsão ele não é produzido pela perda de um objeto originário, porque esse objeto nunca se teve. A linguagem produz a relação do humano com o pulsional. Então, Lacan criticou essas duas bases do conceito de castração do Freud, tanto castração pela falha do corpo, quanto a castração pela perda do objeto de desejo originário. E ele vai construindo o seu sentido substituto. Já construiu há muito tempo na teoria dele, né? Tá lá desde o seminário 1. A perda, ela é simbólica, ela é desde sempre, ela é perda de identidade natural. E o Lacan vai fazer uma articulação entre essa perda com o próprio grande outro, o próprio universo da linguagem. A perda que o simbólico provoca faz com que o sujeito busque reencontrar um tanto de consistência na própria relação com um simbólico, com o desejo do outro. Há um gozo perdido, que é esse gozo, digamos assim, de uma identidade natural consigo mesmo. Esse gozo perdido catapulta o sujeito a buscar um gozo ínfimo, reencontrado enquanto alienado na relação com o desejo do outro. Se eu perco uma identidade natural, eu busco suplantar essa perda, buscando uma relação com um discurso, com um mundo que diz uma forma que eu devo ser. E nessa relação eu encontro uma ínfima possibilidade de existir. É uma teoria hegeliana da alienação do Lacan misturado com uns conceitos psicanalíticos muito loucos. Há então um conceito de alienação, há uma perda estrutural da linguagem. Essa perda nos define como falta ser. E há uma segunda ideia de uma alienação. Dessa perda, eu me reencontro numa versão alienada, numa relação com o grande outro, que essa determinação o Lacan vai chamar de alienada porque faz com que eu tenha que ser de uma forma, perdendo a multiplicidade de formas que eu poderia ser. Mais ou menos é por aí isso que o Lacan conta. Daí o Lacan abre o capítulo 8.3, que é uma viagem. Ele basicamente vai falar, bom, então a gente tem o 1 e a gente tem o objeto A, da perda. Como a gente vai medir relações entre esses três conceitos? O conceito do 1 ou do traço unário, o conceito do grande outro e o conceito do A. E ele sai inventando umas brisas matemáticas para tentar medir relação entre traço unário, entre 1 e o objeto A, ou seja, a perda. Entender um pouco as referências do Lacan vai ser importante para isso. O Lacan, basicamente, ele fica desenvolvendo uma matemática dos teoremas de Fibonacci, dos cálculos de Fibonacci. Então, entender o funcionamento do cálculo de Fibonacci ajuda a entender que o Lacan, na verdade, ele só está replicando com os números, com os conceitos dele, o mesmo teorema do Fibonacci. Tanto é que, no fim do capítulo, o Lacan recomenda que leiam um livro sobre Fibonacci, e o Lacan vai seguir falando sobre isso no próximo capítulo. Então, muitas vezes o Lacan apresenta uma ideia assim, trazendo coisas muito avançadas e depois vai trazendo a introdução invertida, sim. Então, quem não entendeu, dê um tempinho que as coisas vão se mostrando, mas também não entender essas matematizações do Lacan não é exatamente assim contraditório com entender o Lacan. É umas brisas que ele vai tirando com a matemática. Então Lacan vai lá e diz: há o objeto A. O objeto A representa a função da perda. Há o 1, que representa a função da marca significante. Então, há a inscrição significante, há a falta produzida
ao revés pelo efeito dessa inscrição. Como que a gente vai escrever isso? Lacan escreve 1 sobre A, ou seja, a inscrição significante e também a inscrição da falta. Se o Lacan fala que é 1 sobre A, esse 1 sobre A é igual a dizer 1 mais A. Por quê? Porque há na teoria dele o 1 enquanto função da marca significante, enquanto aquilo que se inscreve no significante. Há na teoria dele também a falta sempre coexistindo com 1. Então há sempre 1 mais A. 1 e A na teoria dele. O simbólico vai surgir ao mesmo tempo a perda que oculta. Faz existir então o símbolo e a perda. 1 e A. 1 mais A, 1 e A. Daí ele apresenta duas séries matemáticas geradas pela Spaltung, ou seja, pela divisão, e pelo esforço de juntar duas unidades disjuntas. Lacan vai pensar então que há aquilo que se inscreve no significante, a falta como efeito também da própria inscrição significante, são dois conjuntos que são disjuntos e que se tenta fazer eles se unirem, mas eles nunca conseguem se unir porque eles não são comensuráveis. Eles não têm proporção, eles têm proporção entre eles, mas não têm igualdade. E daí o Lacan vai pegar uma série extraída do A e uma série extraída do 1. O que seria se a gente tentasse juntar 1 mais A e o que aconteceria se a gente tentasse tirar A de 1, reduzir A pelo volume de 1. E o que Lacan faz, no fim das contas, dessa brisa é estabelecer uma série decrescente e uma série crescente, que é o cálculo de Fibonacci. Ele vai estabelecendo um cálculo de Fibonacci crescente, a partir de 1, 1 mais A, e vai seguindo no Fibonacci, né? Que o Fibonacci, o resultado é dado pela soma dos dois elementos anteriores. E o resultado leva a outra soma de anteriores infinitamente. Então o Fibonacci ele faz esse cálculo que é infinito, onde um elemento é sempre dado pela soma dos dois anteriores. E esse infinito ele pode ser visto tanto numa perspectiva crescente quanto numa perspectiva decrescente. Numa crescente ele vai se tornando um infinito infinito. Numa decrescente ele vai se tornando como um nada infinito. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que há. Sempre se aproximando cada vez mais do zero, mas nunca podendo chegar no limite que é o zero. E o Lacan fica brincando com essas consequências do infinito da matemática. Me parece que ele está brincando com essas consequências do infinito para brincar com o tema do incomensurável, de elementos que podem ser descritos numericamente, mas que não são concretamente captáveis enquanto a extensão deles mesmos. E, portanto, se essa extensão não consegue ser captada, ela é impossível de preencher. A falta ela é impossível de preencher. E também o Lacan faz isso porque, eu vou buscar algumas referências sobre isso, mas o próprio Pascal vai cair no Fibonacci. E ele vai cair no Fibonacci pensando na ideia do infinito que a religião cristã propõe para ele. Então, o outro, que é o cristianismo, para o Pascal ele enuncia ganhar a aposta, apostar na existência de Deus e ganhar a graça do infinito, representaria poder viver infinitas vidas infinitamente felizes. Infinitas vidas infinitamente felizes é a promessa do grande outro para o Pascal. E o Pascal surta um pouco com essa ideia dos infinitos. Como será que calcula o valor disso? E ele passa a tomar também a vida dele a partir desse infinito em comparação. Se o que eu posso ganhar são infinitas vidas infinitamente felizes, a vida que eu tenho, ela se torna proporcionalmente tão ínfima, mas tão ínfima perto desse infinito, que ela é basicamente um nada. Mas nunca chega a ser um nada. Ele é só infinitamente pequena perto da ideia de infinito. E daí porque o Lacan faz uma série
infinitamente crescente e uma série infinitamente decrescente. Uma brisa matemática. E o Lacan também faz, brincando que isso é uma certa ideia de uma castração interna ao discurso do cristianismo. Castração no sentido de fazer com que a vida tenha o seu valor reduzido a nada. Apenas a vida posterior será uma vida completa, una, feliz, perfeita, e essa vida é uma porcaria perto da infinidade que é a vida infinitamente perfeita. Lacan está dizendo que é como se fosse uma outra imaginarização da falta. Lá uma vida completa, aqui uma vida imperfeita. E também, novamente, a crítica do Lacan, que imaginarizações da falta sempre caem em buracos, porque a falta ela é efeito, e efeito assim insolúvel do próprio sistema simbólico. Ela não é uma falta deplorável, digamos assim, ela é funcionamento do símbolo por excelência. Depois que o Lacan faz essa brisa, ele vai falar que o grande outro, então, seria a junção dessa inscrição simbólica, o com a falta, o A. E daí ele compara que isso é diferente de do gozo inalcançável, do sentido uno. Então Lacan está sempre diferenciando o conceito dele de grande outro, não como uma unidade, e daí ele faz uma referência ao espírito hegeliano, criticando o conceito de espírito hegeliano, mas o grande outro para Lacan é sempre as infinitas inscrições simbólicas e a falta que sempre se produz a partir das infinitas inscrições simbólicas. E que esse infinito nunca forma uma unidade enquanto una, plena. Mas ele é como um cálculo infinito mesmo, que nesse infinito não tem uma forma rígida. E está sempre se transformando nesse cálculo infinito. É mais ou menos isso o que o Lacan vai construindo aí. Então, o grande outro a gente poderia pensar como a junção de tudo isso que é a inscrição simbólica e a falta que a inscrição simbólica produz. E à medida que o saber avança, ele avança infinitamente, ele nunca consegue se unificar, se totalizar. E nesse avanço infinito, ele é também uma invenção infinita de faltas de saber. É uma tese epistemológica do Lacan, digamos assim. E é isso. Tentamos atravessar essa parte bem difícil aí das matemáticas do Lacan, mas me parece que o importante é que o Lacan vai seguir desenvolvendo e a gente vai seguir esses rastros da crítica do Lacan do conceito de castração na psicanálise e também defendendo a substituição desse conceito que está para lá de velho, de devia ter caído, para um conceito de perda, deixar esse conceito de castração na pré-história da nossa ciência. Um abraço, quem puder, inscreva-se, compartilhe e nos vemos na próxima.